Família, nós sabemos que é um patrimônio criado por Deus, uma instituição divina, e que a família forte vai formar igrejas fortes. Então, a nossa igreja ela é forte quando a nossa família é forte. E quando fui convidado para trazer a mensagem, trouxe diante do Senhor e fui pesquisar muitos temas relacionados à violência doméstica que nós observamos que tem nos chamado a atenção. Eu gostaria que a Bill Gates estivesse colocando ali o primeiro quadro para nós. Nós vamos falar, o tema será a vida comum do lar. Porque a vida comum do lar, pelo propósito de Deus, é uma vida de paz, de harmonia, de respeito, porque foi esse o propósito de Deus quando criou a família. E esse assunto, que é bastante importante, que nós vamos falar hoje sobre violência doméstica, eu creio que é um assunto 0% pregado por nós, os pregadores, porque a gente quase não entra nesse tema. Nós não temos muito interesse em falar sobre violência doméstica, por causa de ser um assunto que não é tão difundido, divulgado nas igrejas, apesar de existir, que é um assunto que atinge lares. E quando a gente começa a fazer uma pesquisa sobre as porcentagens, é um absurdo como esse assunto é atual e importante para a igreja. Porque nossa família, a família do povo de Deus, pode ser que não enfrente esse problema, mas vamos ter um vizinho, vamos ter um parente, vamos ter um amigo, um familiar que está passando por esse problema. E nós vamos ver brevemente nessa manhã como tratar esse problema. Porque dentro desse assunto da vida comum do lar, nós vamos falar sobre violência doméstica, submissão versus silêncio. Porque a submissão, ela é às vezes mal interpretada como sendo sujeição, ou aceitar tudo o que o outro propõe. E não é isso que a submissão significa. A submissão significa ao lado da missão para glorificar a Deus. E quando a gente fala sobre submissão, Efésios capítulo 5, verso 21, vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós, os maridos, também somos submissos ao Senhor, juntamente com a nossa esposa. Então, a submissão, ela não é só para a mulher. Senão o pessoal fala, o marido ame a esposa e a esposa seja submissa ao marido. Mas Efésios 5, 21 vai dizer que a submissão é para todos. Por isso, o lar, que era para ser um ninho de amor, ele tem se tornado um campo de guerra. E quando a gente começa a observar as porcentagens, quando eu fui preparar esse estudo, é um absurdo. Nós sabemos que a violência doméstica, ela tem acontecido tão forte nos lares, e 11% apenas das mulheres denunciam. As outras 89%, elas perdoam, elas engolem caladas, elas se sujeitam a um relacionamento tóxico, talvez por alguns temas que nós vamos ver, por alguns fatores. E desses 11% das mulheres que denunciam, 40% são evangélicas, que têm a coragem de ir lá. Aí eu fiquei imaginando, mas como pode, dentro da casa de Deus, ter violência? E aí, se estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas vezes essa violência aconteceu por causa da desobediência do homem, do pecado. Mesmo sendo servos e servas de Deus, estamos sujeitos a ter dentro da igreja casos de violência. E aí o texto que nós vamos ler fala sobre a vida comum do lar, como tratar uns aos outros em amor. Deus deseja paz para o seu povo. Quando Deus instituiu a família em Gênesis capítulo 1 e 2, o propósito de Deus era que houvesse harmonia, complementação mútua, amor, trabalho em conjunto para o casal, e ali era tudo mil maravilhas. E como é uma escola dominical, e o tema da nossa mensagem é um tema bem amplo, se alguém quiser participar, quiser acrescentar, tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, algum acrescento, tem total liberdade, só levantar a mão e falar a sua opinião, porque muitas vezes a minha opinião, ela pode divergir da sua opinião. E tem alguns assuntos que eu creio que pode ser que vai dar um pequeno conflito de vocês que estão aqui presencialmente, quem está nos assistindo
pelo Facebook também. Mas é importante nós observarmos com empatia, se colocando no lugar da pessoa, se colocando no lugar da vítima, que é a mulher, se colocando no lugar de um pai de uma vítima, de um irmão de uma vítima. Porque é fácil eu falar quando é a filha dos outros. É fácil eu falar quando é a irmã dos outros, mas quando é a minha filha ou a minha família, será que eu pensaria diferente? Então, irmãos, vamos ler esse texto de 1 Pedro 3, verso 7, que é um texto bem conhecido, que ele vai dizer sobre a vida comum do lar. O apóstolo Pedro, tanto o apóstolo Paulo, o livro de Efésios, o livro de Tito, o livro de Pedro, de Timóteo, vai nos dar orientações como que deve ser a nossa vida conjugal, como que deve ser a nossa vida familiar. E esse texto de 1 Pedro 3 e 7 diz uma coisa interessante para nós os homens. E o texto vai dizer: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras da mesma graça, do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3 e o verso 7. Nós temos o texto de Pedro dizendo várias orientações sobre como deve ser a vida comum no lar. E ele começa dizendo que o nosso proceder como cristãos, como família, temos que ser sábios no nosso convívio com a nossa esposa dentro de casa. Porque é muito fácil eu ser um marido romântico, um marido educado, um marido fino, aqui com a Martinha, na frente de todo mundo. Mas e lá em casa, nas outras 24 horas da segunda, terça, quarta? Por isso que o apóstolo está dizendo, Pedro está dizendo, sejam sábios no convívio com as vossas mulheres, no convívio familiar. Tratar a esposa com honra, com amor, com respeito, com dignidade, como parte mais frágil. Como parte mais frágil, não somente fisicamente, mas também emocionalmente. Porque as mulheres, elas são mais sensíveis, emocionais, do que nós os homens. Quando nós falamos uma coisa para um homem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Que nem a Martinha, às vezes, quer falar, irmã? É que às vezes a gente pensa em agressão, Aham. você já pensa que a agressão é de bater, de socar, de achar hoje não. Muitas vezes é emocional também. Agressão Forma de falar, psicológica, é. forma de agir. Algumas pessoas a gente pensa nossa vida super boa, mas não sabe o quanto também a pessoa está sendo presa emocionalmente ali. Então, é também agressão emocional. A agressão não somente física, mas moral, emocional, psicológica. E uma coisa que é interessante, que eu observo na nossa vida comum do lar, eu e a Martinha. Uma vez eu fui jogar bola e, distraidamente, coloquei a chuteira na sacolinha em cima da pia. Aí eu levei um sermãozinho: você é relaxado, você é porco, você é absurdado, cada nome que eu nem tinha ouvido no dicionário. Aí eu falei, mas como assim? Eu sou tudo isso e agora que você percebeu? Mas não afetou meu emocional. Eu parei de colocar a chuteira lá. Agora, se você fala para uma mulher que ela é relaxada, vixe, ela precisa de psicólogo, ela vai se abalar. Então, nós somos diferentes na vida comum do lar. O homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Então, quando a gente fala que a mulher é a parte mais frágil, tem um monte de classes aí feministas que vai falar, você está desmerecendo a mulher. Mulher é igual ao homem perante Deus, tem o mesmo valor, tem a mesma dom da graça, Pedro está dizendo. Ela é companheira nossa da vida eterna, pagou o mesmo preço do sangue derramado de Cristo por ela. Só que ela é mais frágil emocionalmente, fisicamente também. Tanto que a gente começa a observar os trabalhos que os homens fazem, vamos supor, de construção civil, de serviço braçal, para a mulher fica mais difícil. Elas são capazes, são fortes, porque a mulher tem mais força do que o homem nas suas atitudes, mas ela tem que ser tratada como parte mais frágil, tratar a esposa com honra. E o que me chama a atenção é que tratar a esposa como herdeira da graça de Deus, como nós somos, herdeira da graça, como todos nós,
Porque o judeu, ele tinha uma mania de achar que a mulher era inferior ao homem. Ele orava, Senhor, obrigado porque eu sou judeu, não sou gentil, porque eu sou homem, não sou mulher. Eles já vinham com uma discriminação, já na própria vida. E aí, com um objetivo, para que não sejam interrompidas as nossas orações. Pedro, ele foi casado. Ele sabia que a vontade de Deus para o nosso lar é de amor, de paz e de harmonia. Pedro sabia que todos os tipos de violência desagrada a Deus. E Pedro sabia também que devido à queda do homem, o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a violência. A violência não era para existir no Jardim do Éden, naquele primeiro casal, era para existir paz e harmonia. E aí o que aconteceu? A violência doméstica teve o primeiro início. Depois da queda, Caim matou Abel. Primeiro crime aconteceu entre irmãos. Já começou a violência. Mas toda a violência não foi iniciada com a morte de Abel, quando Caim mata Abel. Toda a violência foi iniciada quando o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Quando eles desobedeceram, começaram a sentir conhecimento do bem e do mal, começaram a viver a maldade. E a maldade foi se multiplicando a ponto de ter o dilúvio. Depois do dilúvio, aquelas 8 almas também já voltaram com a semente do pecado no coração. E hoje, basta você assistir os noticiários, você vai ver quanta violência o mundo tem. Mas o que é interessante é que daí para frente, a violência se espalhou pela face da terra. Hoje, na permissão do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre violência doméstica. Mas existem vários tipos de violência. O nosso estado de São Paulo está com uns índices muito altos de violência contra o idoso. Você paga um absurdo para uma cuidadora, ela vai lá e judia do idoso. Você vê a violência contra a criança. E eu penso que a maior violência contra a criança é ela ver os pais brigando na frente dela. Quanto trauma psicológico e emocional essa criança vai ficar. E a violência hoje também é contra religiosos, alguns grupos religiosos. Violência no trânsito, violência no futebol. Eu vejo os motoristas passando uma velocidade por você, para chegar em casa, sentar no sofá, pegar o controle remoto, passar 136 canais, não achar um bom e ainda vai ver uma série. Ou vai assistir o Ratinho. E aí você começa a observar como está difícil viver. A igreja está ficando quase que insuportável viver nesse mundo tão violento que o mundo anda. É assalto, pessoas matando por causa do celular, violência urbana, violência contra a própria pessoa. E aí são vários tipos de manifestações de violência. E nós que somos do Senhor, o desejo de Deus é que a paz domine e reine na nossa vida. E que nós sejamos as primeiras pessoas a combater a violência. Não é? Quando nós temos nossos filhos, aí nossos filhos chegam da escola e falam: mãe, o menino me bateu na escola hoje. Daí você fala: meu filho, não fica perto dele, foge dele. Aí no outro dia, meu filhinho chega de novo: mãe, meu pai me bateu, o menino me bateu. Aí uma hora você fala: senta um murro na orelha dele, que ele para de te bater. Você está incentivando a violência. Menino daquele tamanho te batendo, deixa de ser mole, rapaz. Vai lá e desconta. E é errado, porque nós estaríamos incentivando a violência. Nós temos que ser da paz. Nós andamos na contramão do mundo, nós vencemos a guerra com a paz. E aí, precisamos combater qualquer forma de violência. Porque violência significa todo ato cometido contra terceiros que provoca dor ou danos físicos, como a irmã falou, psicológicos a alguém. Porque o dano não é só físico. Eu posso estar ferindo uma pessoa emocionalmente, criando dentro dela um monte de traumas. E aí o que vai acontecer? Essa violência podendo levar também até a morte, porque é fato. E a ação, o efeito de empregar força física ou intimidação moral contra alguém. No caso da violência doméstica, uma grande parte das vezes, a violência é contra a mulher. Pelo que eu andei pesquisando, tem violência contra os homens hoje também. Mas ainda não inventaram o João do Brás, né? Só tem a Maria da Penha aí até agora. Nós não temos delegacia do homem ainda. E é interessante que a violência contra o homem não é tanto uma violência física,
mas é uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência de dominação, é um tipo de violência, mas os homens são mais desenrolados, eles desenvolvem melhor os traumas e não fica tão triste. Existem vários tipos de violência contra a mulher. As 3 mais comuns, Bill Gates, próximo quadro aí, por favor, são violência física, psicológica e violência verbal, como a irmã tinha comentado. Mas quando se chega na violência física, as outras 3 já estão englobadas. Porque a violência física vai causar uns danos, tanto psicológico como emocional, na vida da família, da pessoa, dos filhos e principalmente da mulher. Porque a violência física é quando se usa força contra a mulher. E geralmente essa violência física é aplicada com um atual parceiro ou com um ex. O que tem de ex-namorado, ex-marido, ex-noivo, que não admite a separação, agindo com violência e mandando, às vezes, até matar as pessoas, com um sentido de possessão, isso é uma pesquisa que foi feita que está crescendo muito. Mas a violência física é quando se usa força para ferir, murros, tapas, chutes, queimaduras, líquidos quentes, e até ácido usam para ferir. Teve essa semana retrasada, uma moça que foi com seu rosto totalmente queimado por ácido, por causa de relacionamento. Então, irmãos, nós vamos ver como a igreja pode tratar situações de violência justamente no meio do seu povo. Porque dentro da igreja pode acontecer. Eu e a Martinha, nós aconselhamos vários casais. E teve 2 casais que nós aconselhamos que teve problemas com violência física. Teve um casal que durante 3 anos de casado, que você está na lua de mel, você está ainda pensando, nem na máquina de lavar quebrada te abala, que ele tinha agredido a esposa 6 vezes nesses 3 anos. E nós fomos conversar, que a vontade de Deus é a restauração, a vontade de Deus é a reconciliação, a vontade de Deus é que seja tratado não somente a vítima, mas também o agressor, porque muitas vezes nós condenamos o agressor e vamos para o lado da vítima, mas a vítima também precisa tanto de ajuda como o agressor. E aí, irmãos, quando nós começamos a conversar, eles moravam numa casa e aquela casa tinha muito pernilongo, e não tinha dengue na época ainda, né? Estava de boa. Daí, quando nós chegamos na casa deles, de madrugada, 1h30 para as 2 horas, que a esposa chamou nós sentados no sofá, passou um pernilongo, o menino foi catar o pernilongo, a mulher já fez até assim, ó. Tanto medo que ela tinha, tanto trauma que ela tinha. E quando nós começamos a conversar com eles, por que você bateu? Ah, porque ela fez pipoca e não gosta do cheiro de pipoca. Eu falei, irmão, pipoca é tão gostoso. Coisas inúteis, causando tantos problemas. E depois nós vamos ver as causas por que acontece violência. E aí conseguimos, pela graça de Deus, que houvesse restauração. Hoje eles pararam, estão bem, reconciliaram, não houve nem separação, estão servindo o Senhor e resolveram esse problema. Agora teve outro casal que eu e a Martinha fomos aconselhar, que o homem, ele era descontrolado, e ele quebrou um banco no nariz da esposa, e a esposa quebrou o nariz. E aí acontece que a esposa, ela era gerente de um banco, e você chega no banco no outro dia para trabalhar, com um banco quebrado no seu nariz, com óculos desse tamanho, com maquiagem, parecendo o Bozo para tentar esconder. E aí, esse caso, ela não aceitou a reconciliação, entrou com medidas protetivas, teve a separação. E eu vou falar um pouco, principalmente no final, a respeito do cuidado que nós temos para ter com o aconselhamento. Que Deus não aprova o divórcio, mas Ele desaprova muito mais a morte daquela pessoa que nós amamos. E é muito perigoso a gente aconselhar um casal a ficar juntos quando ela está correndo risco de vida. E aí a gente fica preocupado com a integridade física, e Deus ama mais a vida do que a união. Por isso, irmãos, toda violência doméstica tem um ciclo. Próximo quadro, Bill Gates. E qual é o ciclo dessa violência doméstica, irmãos? Primeira fase é a tensão, segunda a violência e terceiro arrependimento. Tensão, atos de tensão, que é a primeira fase, é quando o casal começa com insultos,
xingamentos, muitas vezes ódio, fazendo a mulher se sentir inferior e culpada, muitas críticas, e nessa fase, entre os ciúmes. E os ciúmes, muitas vezes, ele é prejudicial. Aí, nesse ciclo de violência, nesse primeiro ato de teição, ele vai para o segundo ato, que é o ato de violência, que é a segunda fase, onde já acontece agressão física. E aí acontece chutes, xingamentos, espancamento, murros. Muitas vezes a pessoa corre risco de morte. E é nessa segunda fase, no ato de violência, que a pessoa precisa pedir ajuda. A pessoa precisa correr para um auxílio. E aí eu fico imaginando como que ela pode fazer isso. É hora muitas vezes de denunciar, é hora muitas vezes de procurar um apoio na igreja, nas ONGs, nos sites, na Delegacia da Mulher, na Maria da Penha, no 180, numa série de recursos. E nós não somos a favor, e nem Deus é a favor do divórcio, mas nós não somos a favor também da morte. E aí, irmãos, a maioria não faz isso, porque elas vão para a terceira fase, que é o ciclo do arrependimento. O que acontece no ato de arrependimento? Conhecido como lua de mel. Tem reconciliação, o marido promete que nunca mais vai ser agressivo, não vai mais ser violento, leva ela para um cineminha, traz aquele café da manhã na cama, caixinha de bombons da Cacau Show, não compra garoto não, compra aquele da Copenhague, e ele se torna novamente o príncipe. E aí o que acontece? Ele nunca mais vai ser violento, a mulher perdoa, ele dá mais uma chance. Só que isso vira uma rotina. Esse ciclo, a primeira fase, a teição, vem novamente, a segunda fase vem novamente de violência, e aí ela vem de novo o arrependimento, e a agressão vai ficando cada vez mais rotineira na vida daquele casal. Chega um momento que a primeira fase, a fase da teição, já não existe mais, ele já vai da violência para o arrependimento, da violência para o arrependimento. E aí vai se repetindo cada vez mais rápido. E a mulher tenta sair, mas fica com medo do quê? Feminicídio. Fica com medo para a segurança da sua própria vida. E é preciso buscar ajuda. E eu tenho uma pergunta que nós vamos compartilhar juntos. O que causa a violência doméstica? Não, o que será que causa tanta violência doméstica? Alguém se arrisca? Alguém gostaria de compartilhar? Falta de comunicação. Pelas pesquisas que eu fiz, uma das coisas muito comum é falta de diálogo, falta de comunicação no casamento, no lar. E a comunicação se torna agora empurrão, berros. Porque nós podemos imaginar alguns gatilhos, alguns starts que trazem dentro do lar, que era para ser um ninho de amor, a violência. O ambiente influencia. Porque muitas vezes o nosso avô fazia isso com a nossa avó. Nosso pai fazia isso com a nossa mãe. E eu entrei no casamento, eu vou querer fazer com a minha esposa também, porque é um ciclo de fator hereditário. E Deus quer pôr um fim nessa situação, quebrar o ciclo. Próximo quadro, Bill Gates. Algumas causas que eu andei observando, que são gatilhos, que são fatores que causam violência, e muitas vezes as pesquisas foi feita com pessoas que sofreram violência doméstica, apontam os seguintes principais. Primeiro, alcoolismo e drogas. A pessoa quando bebe fica violenta, quando está drogada fica violenta, e aí o que acontece? Ele vai dar a desculpa que ele estava descontrolado, e sobra para quem? Sobra para a mulher. Porque ele fica muito forte, muito poderoso, e eu conheço pessoas que quebravam os móveis, quebrava a mulher e quebrava tudo na cozinha. Daqui a pouco tinha que ir lá de novo na Marabras, fazer lá em 12 pagamentos, ou nas Casas Bahia, por causa do álcool. Agora, dentro da casa de Deus, esse agravante, quando a pessoa é convertida e se consagra a vida ao Senhor, santifica a vida, já não tem esse problema, porque o álcool para ele não é mais problema, ele tem domínio próprio, ele tem autocontrole, ele tem mansidão. E aí, irmãos, o alcoolismo faz a pessoa ficar violenta. Questão cultural, criados muitas vezes numa cultura que o homem não pode ser gentil. Negócio de ser gentleman, lord, muito fino, muito educado, isso aí não é coisa de macho, não é?
E às vezes a gente é criado numa cultura dessa. Eu lembro quando eu nasci, eu tinha 4 irmãs e eu era o caçula. Fui aprender a lavar um prato com 27 anos, quando eu casei. Que a Martinha que me falou, filho, aqui é uma só carne, mas trabalha nós dois juntos. Vamos lá, você vai fazer isso, fazer aquilo. Porque já vem de uma cultura que o homem não ia para a cozinha. Esse negócio de Masterchef, na nossa época de antigo, não tinha não. Hoje que é bonito, o homem faz os pratos, o homem cozinha, o homem faz uma refeição, o homem ajuda nos afazeres da casa. E essa é a vontade de Deus, que o homem seja compartilhador e cooperador. E aí a questão cultural é muitas vezes um fator de violência doméstica. Falta de diálogo, como a irmã falou. Por quê? Porque a comunicação é fundamental para um casamento, para que o casal se entenda com respeito. Nós podemos divergir de opiniões, mas com amor. Eu não concordo com isto, você não concorda com aquilo, mas sem atrito, sem muitas vezes ofender. Questão psicológica também. Às vezes o homem é pavio curto, as emoções dele é um barril de pólvora, ele explode fácil. É um casal, amigo nosso, que ele e a mulher estavam vindo para a casa de oração, daí a mulher no meio do caminho falou para ele assim, eu esqueci de te avisar que acabou o gás. Para que ela foi falar aquilo? O cara já explodiu, já... Como é que você me fala isso, que acabou o gás logo agora? Ela falou, o gás acaba, né, meu amor? O gás acaba quando você usar, uma hora se ele não for encanado, e se você não pagar, ele acaba também, né? Mas, se for por recurso de botijão, ele vai acabar. E ele explodiu. E não foram para a igreja, e largou a mulher na calçada, e foi para casa. Eu falei, irmão, não é assim que age. Problemas psicológicos, a pessoa precisa de tratamento, precisa de moderador de ansiedade. E aí tudo é um start para a violência. E a situação que mais causa violência doméstica é aquele último tópico ali, que é o ciúmes. Por que os ciúmes? Porque os ciúmes, muitas vezes, pode ser causa de muitos mal-estares. Ciúme possessivo, a pessoa fica dominando a pessoa como se fosse dela, e esses ciúmes, muitas vezes, é onde tudo começa. Muitas vezes, os ciúmes podem matar, porque os ciúmes, as pessoas costumam dizer que é o tempero do amor. Você tem ciúmes é porque ama, mas os ciúmes, ele tem que ter um nível, né? Eu tenho um casal que eu conheci, que ele colocou um rastreador no carro da mulher, uma câmera escondida e um microfone escondido. E a mulher dava aula numa escola. E aí um dia, os dois não eram crentes, e não são crentes até hoje. Um dia a mulher chegou na oficina para me arrumar o carro dela, falou assim, eu saí da escola, à tarde, com uma amiga, passei numa padaria, fui tomar um café, ficamos conversando, depois eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, meu marido falou, onde você estava? Estava na escola. Você passou na padaria, você falou isso, você falou aquilo, você fez isso, fez aquilo. Falou até com quem ela estava. E aí ela correu, falou, esse ciúmes é possessivo. Esse ciúmes, ele é um ciúmes doentio. E aí ela foi embora e se separaram. Por que acontece? Porque muitas vezes é com ciúmes que tudo começa. A pessoa começa a te cercar, você não pode mais falar com seus familiares. Você não pode mais falar com as suas amigas. Você não pode mais falar com os irmãos da igreja. E esse ciúmes vai tomando conta e é onde ele começa a virar um agressor, porque o ciúmes já está te cercando. Quando se fala de casamento, relacionamentos, a gente já está predisposto a enfrentar essas situações, tanto de amor, tolerância, respeito. Então, nós somos diferentes. Os homens sabem que a mulher vai ter dias que vai parecer a Incrível Hulk, você vai ter que ficar meio, né, não pisar onde ela limpou o chão, você vai ter que ficar mais pianinho, porque é natural, mas o amor supera, e graças a Deus a Martinha procurou recursos e conseguiu. Agora, o que é interessante é que existem muitas outras causas que têm causado violência doméstica, e a maior de todas as causas que eu observo, além de toda essa lista, é o distanciamento do Senhor. Quando longe de Deus, tudo vai mal.
Quando longe de Deus, você não suporta o casamento, você não suporta a esposa não suporta o marido. Quando a gente vai aconselhar algum casal que está querendo se separar, a gente não vai aproximar o casal, o marido da esposa, e a esposa do marido. A gente vai aproximar cada um deles de Deus. Porque se estiverem próximos de Deus, ele vai ter os 9 gomos do fruto do Espírito na vida dele, vai ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a pessoa tem que buscar uma aproximação de Deus. Porque a maior causa da violência é quando a pessoa está, às vezes, dentro da igreja, numa comunhão horizontal, mas não tem essa comunhão vertical com Deus, que é o Deus da igreja, que é o Deus que nos criou, que formou o casamento. Então, a família precisa estar alicerçada no Senhor, porque quando estamos próximos do Senhor, Deus transforma o quê? O violento em manso, o bravo em calmo. Vocês lembram o que Deus fez com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era o homem mais violento que existia na época da igreja, perseguia os cristãos, permitiu a morte de mártires, de Estevão, de outros, pediu carta para arrastar os cristãos presos, levar para serem queimados. Encontrou com o Senhor, virou um homem dócil, um homem manso, um homem controlado. Então, o que nós precisamos é nos aproximar mais de Deus, que aí as lutas que vêm, os gigantes que aparecerão, nós vamos enfrentar com a presença do Senhor, porque o Evangelho transforma vidas. E foi feita uma pesquisa com as vítimas de violência, próximo quadro, irmão, por favor, e 50% das mulheres que saem da situação de violência, elas voltam para os seus agressores, elas saem e voltam, e não é porque elas gostam de sofrer, não é isso, é alguns fatores que causam, muitas vezes, e a pergunta é, por que será que elas voltam para um ambiente de agressão? E eu comecei a pesquisar alguns fatores e achei interessante. Se a mulher está numa situação de humilhação, de ofensa, de risco de morte, de agressão, ela consegue sair, por que elas voltam? Alguém gostaria de sugerir alguma coisa? Vocês imaginaram por que elas voltam? Dependência emocional. E nós fazemos uma lista de vários motivos pelos quais elas voltam. Interessante que uma das situações que eu pesquisei é que elas têm esperança de que o agressor vai mudar. E nem a mãe do rapaz mudou ele, nem Jesus mudou ele. Ela acha que ela vai mudar o quadro dele, ele vai melhorar. Então a esperança dela é que ele melhore. E muitos voltam por medo da morte ou do suicídio do agressor, pelas ameaças que ele faz. Fala, você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, eu vou te matar se você não voltar para mim. Ou ele diz assim, se você não voltar, eu vou me matar. Esse rapaz que nós aconselhamos, que quebrou o banquinho, um dia, ele se trancou no quarto, pôs uma forca e passou o vídeo no WhatsApp para todo mundo. Que a mulher não tinha ido embora com as filhas, se ela não voltasse, ele iria se matar. Aí vai eu lá na casa dele. Cheguei lá, já tinha chamado a polícia, já estavam os bombeiros, e a porta do quarto trancada e os policiais lá fora. Daí o policial pegou e falou, você conhece? Falei, conheço, é irmão da minha igreja. Aí, posso falar com ele? Pode. Só vou sair daqui quando minha mulher e minha filha voltar. Daí eu falei, mas por que você não tem tantos recursos? Outra forma? Vamos buscar Deus, vamos orar, tentar reconquistar, em vez de você se matar. Se você se matar, vai ficar tudo aí. Daí conversamos um pouco, ele pegou, saiu do quarto normal, e muitas vezes as mulheres voltam com medo disso, do agressor fazer uma besteira com a vida dele. Outra coisa que ela pode ficar e voltar para o relacionamento é para manter a família unida. Ela não quer ser a causadora do divórcio, porque ela foi ensinada pela palavra de Deus e pela igreja que Deus abomina o divórcio. Mas Deus abomina a morte também, né? E uma coisa que é interessante, que
Não tem classe social, não tem religião, tem presbítero, tem pastor, tem crente de banco, tem artista de Hollywood. Você não viu aqui no Brasil quantos escândalos no meio dos artistas? A bola de neve, Samanta, pastor, Bola de neve. que ela se divorciou ele porque estava agredindo ela. Então, porque o ser humano, depois da queda, ele está com as manchas da queda na sua vida. E uma coisa que João Calvino fala, que eu acredito que é uma certeza, é a depravação total do homem. Eu não acredito na expiação limitada, não acredito na graça irresistível que ele defende, nem na predestinação. Mas a depravação total do homem, eu tenho certeza que ele acertou. Que o homem pode ser o maior santo, ele pode se tornar o maior pecador. A mulher da mesma maneira, porque nós temos a nossa natureza, nós não vigiarmos e orarmos. Por isso, nós observamos que elas voltam também por dependência financeira. Martinha falou dependência emocional, uma dependência financeira. Antigamente as mulheres não eram tão independentes como são hoje. Hoje as mulheres podem sobreviver com o seu próprio sustento. A mulher tem uma profissão. Antigamente a mulher casou, o marido sustentava ela, ela saía da pia, ia para o tanque, do tanque para a pia, e não ia trabalhar, não ia fazer as coisas. Ia cuidar dos filhos. E haja filhos, ele fazia 11 filhos nela. Hoje eles compram o pet, e a mulher vai dar aula na USP, a mulher vai ser biomédica, a mulher vai ser uma série de coisas, a mulher está acompanhando, ela vai ser advogada, vai ser engenheira, arquiteta, psicóloga. As mulheres hoje estão no mercado de trabalho e isso é louvável. Mas antigamente a dependência financeira era muito grande. E volta por falta de apoio da família, porque ela já era agredida em casa. Talvez o pai, a mãe já oprimia. Quando ela sai, ela fala, eu já apanhava em casa, vou ficar apanhando do marido que é mais suave. E aí essas coisas que acontecem. E nosso último tópico, próximo quadro, Bill Gates, será o que a igreja pode fazer numa situação de violência doméstica. O que nós podemos fazer? Irmãos, é interessante que os líderes da igreja, ou casais que conhecem alguma situação de agressão doméstica, visitem esse casal. Procurem a restauração desse casal. Procurem lembrar que Deus ama tanto a vítima, como também o agressor. O agressor também está sofrendo, ele não está fazendo aquilo porque ele quer, ele deve ter uma série de coisas na vida dele que causou ele fazer aquilo na pessoa. Ele deve ter vindo de um lar que ele não teve exemplo, ele pode ter vindo de algum trauma. Então os líderes da igreja, ou os casais mais preparados da igreja, procurem esse casal que está passando por violência doméstica, não para expor, mas para ajudar, para orar juntos, para buscar uma reconciliação. E aí, precisa de Deus, porque os dois precisam de ajuda. É o que nós vemos na palavra de Deus, os passos da disciplina. A palavra de Deus diz, vai ter com teu irmão, você e ele. Se ele te ouvir, se arrepender, ganhaste esse irmão para Deus, para Cristo. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Aí é os passos da disciplina. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva conhecimento da igreja. Se ele não ouviu a igreja, aí você vai considerá-lo como gentil e publicano. Você vai excluí-lo do hall de membros da igreja, não da igreja universal, porque Deus não tira o nosso nome do livro da vida, mas para que ele não escandalize com as suas atitudes e seja exemplo mau para outras pessoas. Se ele te ouvir e se arrepender sinceramente, de coração, ganhaste teu irmão. Glória a Deus por isso. São os passos para a restauração. Próximo quadro, Bill Gates. Tem um texto de Provérbios que diz uma coisa interessante. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Para a restauração total, é preciso deixar o ato, abandonar o pecado, parar de cometer a violência e aí se arrepender. Porque vai dizer o seguinte, esse texto, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa, e para, e abandona, alcançará misericórdia. Então, temos que tentar uma restauração da vida destes amados do Senhor. Chegar para eles e mostrar o que a igreja busca. A igreja busca a vontade de Deus. A vontade de Deus é a restauração. A vontade de Deus, que a igreja precisa tratar também, é as sequelas deixadas por essa situação de violência. Por que as sequelas deixadas na vida das pessoas? Que mesmo depois de seguras,
das feridas cicatrizadas, as feridas da alma não cicatrizam tão fácil. As feridas psicológicas, os traumas. Você imagina as cicatrizes profundas que marcaram as vidas e dos seus filhos, daquelas crianças que observaram essa violência. São cicatrizes emocionais, psicológicas e espirituais que a igreja tem condições de ajudar no processo de cura. Só que esse processo de cura vai demorar um tempo. Ninguém, muitas vezes, vai acreditar, porque fica um trauma. Quando acontece uma situação dessa, é igual um namoro. Quando você rompe o namoro, você fica meio traumatizado para entrar em outro relacionamento, porque você fica pensando assim, eu vou sofrer de novo, vou fazer alguém sofrer, é ruim. E aí você fica aquele trauma. Quando você é assaltado, eu fui roubado, levaram a minha moto embora uma vez. E foi 2 motoqueiros que pararam do meu lado e colocou uma arma na minha cabeça. Todo motoqueiro ficava perto de mim, minhas perninhas tremiam, minha boca secava. É igual quando o seu celular é roubado, você fica com medo. E nessa situação de violência doméstica, a vida que foi vítima, ela vai passar por esses traumas que precisa da igreja estar ajudando, tratando. Muitas vítimas da violência vai precisar da igreja no processo de cura, principalmente na sua vida, não somente psicológica, emocional, mas na sua vida espiritual. Porque na nossa fragilidade, o que a vítima vai perguntar? Será que Deus existe mesmo? Onde Deus estava quando eu estava sendo agredida? Será que Deus me abandonou? Questionários vão acontecer. Uma mãe, quando perde o seu filho, ela pergunta para Deus, será que Deus me esqueceu? Por que Deus tirou a vida de uma criança linda? Por que Deus foi levar logo o meu? Nós somos frágeis, nós somos carne. Nós vamos questionar a Deus. E aí a igreja pode ajudar, porque essas coisas naturais da carne, a igreja pode, em amor, ajudar no processo de cura. Por quê? Porque depois da violência virá o quê? Virá raiva. Depois da violência virá, muitas vezes, a confusão, a mágoa, a vergonha. Imagina você chegar no seu serviço, todo mundo conhece você está com o olho roxo lá, com aquele óculos, parecendo na frente de um ônibus, para ninguém ver. Você está chorando, você está triste. A vergonha que você passa, porque a vida continua no outro dia. A vida não parou para você, porque aconteceu esse problema. E aí você chegar e encarar aquelas pessoas ao seu redor. E a igreja vai ter que ajudar no trabalho dessa vergonha. Para depois Deus tratar o quê? O perdão. A gente chega primeiro e fala, você tem que perdoar 70 vezes 7. E não é assim não, você tem que primeiro tratar uma série de requisitos, ver se houve de fato arrependimento, se houve mudança, se houve transformação de vidas, para depois você entrar com o perdão e Deus trabalhar pelo Espírito Santo no nosso coração para que haja perdão. E perdão não é aceitar mal de muitas vezes confundimos as coisas. Perdoar não é aceitar mal de Tem que mudar. Tem que mudar. Quem alcança a misericórdia? Quem deixa. Quem confessa e deixa. E para de fazer, né? Se a pessoa não confessou, a pessoa não deixou, Ela não teve ela não alcança a misericórdia. Porque às vezes tem um remorso. O ciclo de violência não é arrependimento sincero, é remorso. Porque ele sente falta, ele não quer ficar sem a mulher. E a mulher não quer ficar sem o marido. Mas se há uma transformação de vida, aí há como trabalhar o perdão. Mais alguma coisa? E é natural, irmãos, a igreja ajudar nesse processo, porque é o processo de cura. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Deus sabe a nossa dor. Sabe a dor da humilhação, a dor física, a dor psicológica. E Ele entende. Deus nunca nos abandonou. Ele está presente sempre. E a vontade de Deus é que o nosso lar seja um lugar onde reina o amor, não a dor. Onde reina a paz e não a guerra. Pode ter certeza que 2 pessoas diferentes vão ter desentendimentos. Vão ter dias que você vai querer ir para a Disney e a sua esposa vai querer ir para Dubai. Não é assim que acontece? Lá em casa é uma briga, eu e a Martinha.
Vamos para Fernando de Noronha? Ela fala, não, amor, vamos para as Serras Gaúchas. Fala, está cheio de água lá na Serra Gaúcha. Nós estamos brigando para ir para Diadema ou ir para São Vicente. Mas, mesmo no desentendimento, Deus reina na nossa vida, no nosso coração, e nós podemos desentender, se irar até, ficar até nervoso, sem pecar. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Que Deus possa nos ajudar, mesmo que estivermos irados, não ofender a pessoa. Tratar o problema como uma situação que vocês dois têm que lutar juntos, e não uma pessoa. Não é a pessoa que é o inimigo. O inimigo é a situação que aconteceu, e não a pessoa. Por isso, juntos com a igreja, nós precisamos buscar a Deus para a cura total da vítima e do agressor. Porque muitas vezes o agressor, ele é abandonado também, mas ele precisa de ajuda, ele precisa de tratamento, ele precisa de restauração. E não é tomar partido, ninguém está certo, ninguém está errado. Não é a pessoa apanhou porque ela falou na hora errada. Não pode apanhar nem que falar na hora errada. Falou na hora errada, fala depois na hora certa, vai relevando. E muitas vezes, quando a gente está aconselhando um casal, que nesse casal que bateu na mulher 6 vezes em 3 anos de casado, na minha fragilidade, eu falei para a Martinha, ele bateu só 6 vezes nela? Porque você vê a mulher, do jeito que ela falava com ele, parecia um pitbull. Ele no sofá, ela... Falei, meu, só 6. Brincadeira, irmãos. Ela não merecia apanhar nenhuma vez, porque é uma serva de Deus. Ela é... Mas o homem, ele tem que ter sangue de barata também em algumas situações. Não é? É difícil você se colocar no lugar tanto do agressor, porque não é certo, a vontade de Deus é que não haja agressão, que haja paz. Mas também, a mulher também, como a Martinha te comentou, vigiar, o homem também vigiar. Por que será que minha mulher está assim? Será que eu estou fazendo alguma coisa para deixar ela tão nervosa? Será que ela está irritada por causa de quê? Às vezes temperamentos, o homem é fleumático, a mulher é colérica, o homem é 10 por hora, a mulher é 150 por hora, aí a mulher quer coisa rápida, o homem é amoroso. Então, às vezes, tem situações, e nós temos que aprender a conviver, cada um com a forma que Deus nos deu do cônjuge. Cada um com aquele respeito, com aquele amor. E aí, irmãos, começa tudo isso com a confissão de pecados. Próximo quadro, Bill Gates. 1 João 9, o texto bem conhecido, vai dizer uma coisa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Não tem limite de pecados. Os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Deus dá total condição para a restauração do lar, se houver arrependimento sincero, coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado. Esse é o desejo do Senhor para o nosso lar, que nós possamos ter um lar em paz, e se alguém no nosso redor, alguém na nossa convivência, alguém no nosso meio, ou alguém que a gente conheça, tem enfrentado violência doméstica, nós podemos levar a restauração através da palavra. A palavra de Deus transforma. O Evangelho muda aquelas pessoas que eram nervosas em calmas, as que eram violentas em mansas, e o Evangelho muda o coração dos seres humanos. Esse é o desejo do Senhor. Mas aí tem uma polêmica agora para finalizar, para mim não sair em paz. Se a pessoa não mudar, não deixar o ato de violência, busque a lei. Tome medidas preventivas. Porque meu maior receio, como já vi acontecer perto de casa, é você aconselhar um casal a se reconciliar e o marido mata essa mulher. E acontece. Na Igreja Batista, próximo da nossa casa, teve uma família que foi visitar uma clínica de recuperação de drogados, e lá se apaixonou a filha dessa família por um drogado que estava internado lá. O drogado se converteu, se batizou, drogado lindo, um menino bombado, maravilhoso aquele drogado. E aí aquele menino lindo, maravilhoso, convertido, batizado, cantava na igreja. O que ele fez? Matou a mulher, matou a sogra, numa recaída, e foi para as drogas.
E quantas vezes o pastor foi lá, ela só levou um empurrão. Ele é assim mesmo, ele veio num meio violento. Quantas vezes o pastor foi lá e falou, perdoa ele, irmã. Deus mandou você perdoar 70 vezes 7. Então, meu medo é aconselhar alguém a não se divorciar, porque Deus abomina o divórcio, mas Deus abomina muito mais a morte. Então, esse agressor, ele pode vir a matar a vítima. Próximo quadro, Bill Gates, por favor. E a violência tem que ser evitada. Existem recursos para ajudar a combater a violência doméstica. Existem denúncias. Na delegacia, o violento, ele fica mansinho. Ele chega lá, ele vê o pau de arara lá e fala, opa, eu sou macho só lá em casa. Porque o delegado ele vai chegar para ele e vai falar assim, se você bater de novo na sua mulher, nós vamos te prender aqui na cela com 45 pessoas e a cela tem 4 metros quadrados. E eles vão falar que você é agressor de mulher. Então, a denúncia, ela pode ajudar a pessoa a mudar, a entender. E aí, irmãos, muitas vezes, não tenha medo, não se cale, não tenha vergonha, porque o silêncio pode matar. E é preciso pedir ajuda, procurar recursos. E como denunciar? Vários sites de proteção da violência da mulher, Disque 180, tem a Lei Maria da Penha, tem a Delegacia da Mulher, tem ONGs, tem uma série de acessos hoje que antigamente não tinha. E nós podemos ajudar sendo coerentes. Mais uma coisa que eu gostaria de falar antes, tem de todos os recursos. Vai no encontro de casais lá em Caldas Novas, vai num psicoterapeuta de casais, procura um casal abençoado da igreja para dar um aconselhamento, procure orar, jejuar pelo seu casamento, ler a palavra juntos, procure todos os recursos. Em último lugar, se você estiver correndo risco de vida, você procure recursos de denúncia. E este estudo que eu preparei, para mim foi inédito, tinha muitas informações sobre porcentagens, que eu não quis colocar para não ficar muito mais longo do que já ficou. Mas posso ter falado aos nossos corações. Nós lidamos com vidas, nós lidamos com famílias. Nós temos uma igreja que nós participamos da comunhão, numa comunidade, onde é comum a gente visitar a mulher que já foi esfaqueada, que já esfaqueou o marido. É comum a gente falar do amor de Deus para pessoas que vivem na mão do inimigo, numas trevas. E Deus pode transformar essas vidas, quando elas entregam suas vidas ao Senhor. Por isso, esse é o meditar da palavra que eu tinha preparado, que Deus possa ter nos abençoado, que nós possamos entender. O amor de Deus é grande e a vontade de Deus é a paz. Amém.